nós viemos aqui falar de stewardship, é um tema muito recente e aí temos... isso aí vem junto com a nossa adesão à AMEC e o fato de que somos signatários do Stewardship Codes da AMEC. Então, fomos convidados pelo Mauro e pela AMEC para vir falar um pouco do nosso ativismo e do que a gente entende que é importante para o mercado brasileiro. E aí eu queria começar falando um pouco qual a definição, o que eu entendo que é stewardship aqui, tá? Nós entendemos que é um dever fiduciário de todo gestor de reportar, monitorar e ser ativo junto com as empresas onde ele investe em crédito e ações, tá? Nós achamos que isso é o básico que a gente pode dar para os nossos investidores e que os investidores institucionais devem oferecer para os participantes ou cotistas, tá? Nós entendemos também que o fato de você assinar um Stewardship Code significa que você está aderindo a uns princípios básicos e esses códigos eles também funcionam como uma diretriz, porque muitos investidores não sabem por onde começar. Comecem pelos códigos, porque é uma diretriz inicial e aí depois você vai se desenvolvendo. Então, esse é um outro ponto que a gente é importante ressaltar. E aí, por último, eu queria falar que no Stewardship Code você consegue encontrar todos os mecanismos para o monitoramento dos investimentos. O básico está determinado lá. Tá? Então, dentro de Stewardship, o que é ativismo? Ativismo é simplesmente você exercer o seu direito nas votações, atuando ativamente, participando de todas as votações de assembleia, tá? E também engajando com as empresas mais relevantes no seu portfólio de investimentos. E por que razões nós adotamos o ativismo de uma forma tão forte, tá? Bom, primeiro a gente teve razões legislativas, tá? Na Europa, nós sabemos que depois da crise de dívida europeia, muitos fundos de pensão, seguradoras, perderam recursos. Perderam recursos e isso criou a necessidade da diretriz de 2017, onde existem normas de investimento para investidores institucionais, tá? E essas normas, elas não só vão ter que ser seguidas, como gestores e investidores, eles têm até 2019 para se adaptar. E, além disso, a gente tem outras regras, que não são, como a gente chama de hard laws, ou seja, que são leis que precisam ser cumpridas, mas que são regras de instituições conhecidas globalmente e são regras que são sugestões a ser seguidas para melhores práticas. Então, a gente tem o PRI, que é os princípios de investimento responsável. Então, somos signatários aí do PRI. Temos as regras da OECD para empresas estatais e os códigos de stewardship de cada país, tá? E isso tudo foram fatores impulsionantes. Também vimos que os próprios investidores e os stakeholders, eles estão demandando mais responsabilidade no investimento, né? Na Europa já é conhecido que investidores holandeses, 70%, querem investir em empresas mais sustentáveis. E na Inglaterra também, muitos já acreditam que stewardship é um dever fiduciário que todo gestor tem que cumprir. Então, é muito importante a gente lembrar que essas pessoas têm o dinheiro é deles. Eles têm o direito de saber onde que a gente está investindo, né? E o stewardship você só está dando uma satisfação. Outro ponto específico muita gente fala, o stewardship é uma camisa de força, vai impactar a performance. Não é bem assim. Estudos empíricos já mostram, e com track records, tá, que
Quando você faz uma política de melhores práticas, análise de ESG, e as empresas adotam isso, existe evidência de que as empresas melhoram a rentabilidade. E aqui a gente já tem a análise do mercado americano, onde já há vários anos há ativismo, que onde você consegue ter sucesso nos engajamentos, o retorno acima do benchmark é muito superior ao retorno de mercado. Tá? Então, essa desculpa de que, eu vou entrar numa camisa de força, são muitas regras, isso engessa muito o meu processo de investimento, eu não vou ter flexibilidade, nós entendemos que não é bem assim. Tá? Então, aqui só reforçando o entendimento da Rubico, de que nós temos dever fiduciário de reportar e acompanhar os investimentos, e nós achamos que é uma relação de confiança também. Os nossos clientes, eles querem saber onde nós investimos e nós achamos que nós agregamos valor para os nossos investimentos, agregamos performance e também nós melhoramos a sociedade. Tá? Então, como é que é esse stewardship na prática? Porque também muita gente fala, é um conceito teórico, né? Como que é na prática? Bom, na prática você já tem aí várias diretrizes definidas, você tem o PRI, as Nações Unidas fez um trabalho muito vasto na questão de governança. O PRI é para investidores, o Global Compact é para a empresa, que são valores de direitos humanos, relações de trabalho, controles anticorrupção, que são valores básicos que empresas signatárias devem seguir. Então, a gente tem também os códigos de stewardship para investidores que querem investir em determinados mercados. Então, nós somos signatários de vários, porque investimos globalmente, mas para investidores que são apenas investidores brasileiros, tem já um código de stewardship. Então, tem bastante material e tem bastante informação e acesso de como fazer e quais as diretrizes. Tá? E aí, eu acho que o pilar é sempre se lembrar. São dois. Primeiro exerça o seu direito de votar. Vote. Mas dá muito trabalho. Não, mas do momento que você investiu naquela ação, vote, é importante. Segundo, engagement. Nós entendemos que engagement é um segundo passo depois da votação. Às vezes pode começar antes de uma votação, sabendo que vem algum evento. Engagement, a gente acha que é importante porque isso melhora o retorno. E por que engagement? Existe uma visão de curto prazo para investimento institucional. E nós entendemos que essa é a visão errada. O investimento institucional é um investimento de longo prazo. Você está falando da pensão das pessoas, seguro de vida. Isso é um investimento de longo prazo. A visão curtoprazista, ela pode trazer um retorno de curto prazo, mas ela traz um risco muito maior. Tá? O investidor institucional, ele é um investidor de longo prazo, ele tem que ter uma política de investimento de longo prazo. Por isso, o engagement, ele é efetivo no longo prazo. Tá? Então, enfim, uma visão de que vou fazer um engagement de curto prazo e em 2 meses obter o retorno. Não, a gente acha que não é assim, e esse, por exemplo, não é o nosso approach, até pelo tipo de dinheiro que a gente administra lá. Então, aqui, como é que nós começamos esse processo de engagement? Tá? Primeiro, selecionando um tema. Então, é discutido internamente qual é o tema, como vamos fazer, enfim, quais são os pontos mais importantes. A gente vê em termos globais quais são os temas, a preocupação dos nossos clientes, né? E aí, depois, vamos fazer uma smart list e aí ver no ambiente de investimentos, os portfólio managers têm alguma sugestão, alguma empresa que vocês querem que entre no engagement ou não? Então, esse é um processo que a gente segue, né? E aí, lá, nós dividimos em 2 tipos de engagement. A gente tem engagement básico e o avançado. Daí, no básico, aí você tem 4 meses para escolher os temas e aí depois chegar até os ativos, né?
E no avançado, aí é quando a gente acha que tem uma quebra de conduta, né? Então, por exemplo, empresas que quebraram alguma das condutas do Global Compact, das Nações Unidas. A gente acha que isso aí é um caso para Enhanced Engagement. Outros pontos, se a gente vê que teve um problema, uma deterioração muito grande de governança corporativa. Aí muita gente pergunta, mas por que fazer isso ao invés de não simplesmente vender a ação? Bom, primeiro, que quando aconteceu isso, a ação já caiu, tá? Então, realmente, a gente entende, olha, somos de longo prazo, investimos numa ação e aí teve uma quebra de conduta, o melhor é fazer um engagement. E aí é um pouco de como são alguns temas que a gente tem trabalhado ao longo do tempo, enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu quero falar mais do caso brasileiro, mas é para vocês verem que dentro de ESG tem muita coisa para ser discutida. Quando a gente for ver nos detalhes, tem muitos assuntos, principalmente em subindústrias, setores específicos, que podem ser explorados, tá? Desculpa. E aí, aqui, alguns dos temas que a gente selecionou para 2018, enfim, temas que todo mundo lê aí nos jornais, né? Que climate change, tem também a questão de lixo global, segurança cibernética, governança sempre vai ser um tema, e também segurança no setor de alimentos, que é algo que é muito recente, mas que também tem gerado muita comoção globalmente. Tá? E aí, falando um pouquinho do que a gente entende que é importante para o Brasil. Tá? Governança. Governança é importante por vários motivos. Primeiro, achamos que o momento é bom. Tá? A gente tem um regulador aí, ouvimos o presidente da CVM, depois aqui o pessoal do Ministério do Planejamento. Existe uma vontade de melhora, existem iniciativas que estão sendo tomadas para que o mercado melhore, né? A gente teve também na Bolsa a iniciativa de renovar as regras do novo mercado, inserir, que nós achamos muito importante, a questão da remuneração dos administradores, de tornar público. Tá? Então, esses são pontos muito importantes que estão acontecendo no momento e que eles facilitam o trabalho do ativista, facilitam o trabalho de todas as instituições que estão buscando a melhora da governança no Brasil. Tá? Então, esse é um ponto. Outro a gente acha que um investidor minoritário ele tem uma participação no capital total muito grande, mas que não é condizente com a participação que o investidor minoritário tem nos boards. Tá? Então, o minoritário ele não tem poder de decisão dentro das empresas. A gente tem uma concentração de controle, no caso de certas empresas brasileiras, onde grupo de controle com menos de 30% no capital total da empresa, eles controlam tudo o que acontece nas decisões. O minoritário, às vezes, não tem chance de, pelo menos, dar a sua opinião. E também entendemos que existe uma questão de conflito de interesse muito grande. Tá? Essa questão de conflito de interesse, ela vem de interferência do governo em alguns casos, como vimos no passado, mas, enfim, a interferência não só em estatais, mas até em empresas privadas, tá? Operações grandes de fusões e aquisições, ou até plano de demissão de funcionários, enfim, de empresas privadas, algumas vezes o governo interferindo, né? Então, existem várias histórias aí conhecidas. Existe muito no Brasil essa interferência e um senso de que o controlador tem um interesse diferente do minoritário. Achamos que não é esse o approach. O approach deve ser que todos devem votar no interesse da empresa. Se a empresa se der bem e se a empresa tiver mais rentabilidade, todos vão estar felizes, minoritários e controladores. Tá? E, por último, outros pontos que a gente gostaria de ressaltar. A questão da Lava Jato, que foi muito importante, que levantou a questão de corrupção dentro das empresas.
revelou um modus operandi, não só em empresas estatais, mas em empresas privadas, que todos sabiam que aconteciam, mas nunca era claro até que nível descia esse tipo de prática, e ficou muito transparente de que não existia um mecanismo de controle suficiente, né? Então, achamos que esse é um ponto que tem que ser explorado no Brasil, e dos trabalhos que a gente tem feito perante empresas brasileiras é onde a gente está querendo focar. Tem alguns outros pontos específicos, como a parte de segurança na área de alimentos, também questões de meio ambiente e controle de risco em meio ambiente, a gente acha que também pode melhorar, mas eu acho que, no ponto de governança, é onde vemos que tem o maior upside para o Brasil. Tá? Então, por que stewardship no mercado brasileiro? Tá? Então, eu vou falar só de algumas coisas aqui. Primeiro, nós vemos muitas empresas familiares que querem migrar para uma profissionalização maior, para ter uma estrutura mais parecida com uma de corporação, mas não querem perder o valor que investiram no passado, né? Essas empresas precisam de um norte. E o norte, ele é boa prática de governança, né? A gente vê aí os casos de sucesso. O caso da Vale não é empresa pequena, mas, enfim, a gente vê o caso da Suzano, né? É uma empresa familiar que, enfim, depois a família já foi a segunda geração, e a empresa se renovou, e olha o ganho, todos ganharam, né? A família ganhou, os minoritários ganharam, então é um ganha-ganha, tá? Depois, achamos que 2 classes de ações vai acabar no longo prazo. É uma afirmação muito dura, é uma afirmação radical, mas é o que acreditamos que vai acontecer, tá? Porque sem poder de voto é difícil fazer engagement. Porque quando quando a empresa sabe que você pode votar contrário a propostas deles, eles estão mais abertos a conversar com você. É simples assim. Tá? Então, acreditamos que 2 classes de ações vai acabar, e o Brasil ainda tem muitas empresas grandes listadas com 2 classes de ações. Tá? Depois, independência do board. Já foi falado aqui com outros palestrantes. Aqui no Brasil é menos de 20% o percentual de conselheiros independentes nos boards. E tem muita empresa privada que também não tem, não é nem só empresa estatal, né? Muita empresa privada que também não tem um board independente. Achamos que isso tem que mudar de qualquer jeito. Entendemos que já existe legislação e interesse para se caminhar nesse sentido, mas o caminho ainda é muito longo, ainda tem muito para ser feito. A histórico de interferência do Estado, já falamos, Lava Jato, né? E aí, uma questão que também é importante. Fundos de pensão estão maduros no Brasil, grandes fundos estão maduros, a taxa de juros está baixa, se ela continuar baixa, os fundos de pensão não vão ter outra escolha, vai ser título corporativo e mercado de ações. Mercado de ações precisa estar preparado para receber esses recursos. Não está. Não está, achamos que tem muito que tem que ser feito. O mercado e as empresas listadas precisam entender que dinheiro institucional é coisa séria, está mexendo com a vida das pessoas. É a pensão, é o seguro de vida das pessoas. Tá? Então, para um investidor institucional, um fundo de pensão, uma seguradora, colocar o dinheiro em ações, é preciso que tenha uma boa prática mínima, que as empresas elas tenham um mínimo grau de boa conduta. Né? E aí, outro ponto que também é importante, que se falou pouco aqui, e aí eu estou vendendo um pouquinho o meu peixe de investidor global, é que a participação do investidor global no mercado brasileiro é muito alta. O mercado brasileiro depende do investidor global, principalmente na área de ações, renda fixa também, tá? Mas renda fixa, o fundo de pensão ele é mais relevante, mas o fundo de pensão brasileiro está subalocado em ações.
quem determina a performance do mercado brasileiro hoje é o investidor global. A gente está vendo aí o zigue-zague. Tem uma crise global, o mercado brasileiro despenca. Por que não despenca da mesma forma, na mesma proporção em outros mercados? Todo mundo fala, não, o Chile é um país muito seguro. Porque os fundos de pensão locais são tão relevantes ou, às vezes, maiores que os investidores globais. Por que isso? Porque teve reforma da Previdência, porque existe a proteção do fundo de pensão chileno com relação aos investimentos que ele tem. Existe regulação. Lá tem problemas de governança? Tem, mas já avançaram nesse ponto pelo fato dos fundos de pensão estarem mais presentes no mercado. Acho que o Brasil, nesse ponto, ele tem que se preparar para isso, porque isso vai acontecer. E pode ser muito bom se o mercado estiver preparado. Tá? E aí, por último, é a questão de valuation, né? Vamos comparar não o Brasil com mercados desenvolvidos, mas vamos comparar com a América Latina. Por que o Brasil negocia num valuation tão descontado para o México? A governança é melhor? Não é só isso, né? Então, enfim, no México você também tem mais investidor institucional. No México existe por incrível que pareça, existe mais confiança nas instituições mexicanas. O mesmo acontece no Chile, na Colômbia. Tá? Então, o Brasil não pode ficar para trás. O Brasil é a 7ª economia do mundo. Achamos que o mercado brasileiro ele não está condizente com o tamanho do país. A Bolsa brasileira vale menos que a Apple. A Bolsa inteira. Não é condizente com a economia do Brasil, né? Então, esses são pontos importantes que acreditamos que... desculpe, esgotou o tempo aqui. Que pode ser importante para o Brasil. E aí eu queria dar uma mensagem final, tá? 2 minutos. Primeiro, falar para os gestores. É dever fiduciário, é direito dos seus cotistas. Tá? Você dá uma satisfação aonde você está investindo, é o direito deles, o dinheiro não é seu. Outra, eu acredito que a indústria vai caminhar para isso. Então, adaptem-se, porque se vocês não se adaptarem, o regulador vai fazer por vocês. A gente está vendo na Europa. Nós nos adaptamos, até porque é o perfil da Robeco. Mas tem vários assets grandes europeus que não estão adaptados, não sabem como vão chegar lá em 2019. Pode acontecer aqui também. Tá? Para investidores institucionais, é a melhor forma de se proteger seus ativos, se proteger de responsabilidade, é seguir stewardship, seguir o PRI, porque são princípios básicos, globais. Tá? E aí, por último, para os reguladores, fiquei muito feliz de ver as iniciativas que já estão sendo tomadas, fiquei muito impressionada, algumas coisas não sabia, tá? Então, acho que está sendo feito um trabalho muito bom. Você falou muito aqui o desafio de não só criar a lei, mas de implementar. Eu acho que esse é o grande desafio aqui no Brasil. Eu acho que já tem bastante regra, bastante resolução da CVM, bastante regras que estão sendo colocadas, que são muito boas, mas é preciso mais execução aí. Tá? Como executar isso é muito importante. E aí, também queria lembrar que nós temos já vários organismos globais que já têm várias regras definidas, né? Então, não precisa inventar qual é o código brasileiro como a nossa jabuticaba, né? Não precisa inventar uma regra que é melhor do que a regra americana, que é melhor do que a regra europeia. Já tem muita coisa ali, né? Então, eu acho que é mais ali na execução. Pedir o apoio dos reguladores a empresas que querem ajuda para melhorar as suas práticas, porque eu vejo muito lá, quando a gente entra em engagement com a empresa, as empresas pedindo ajuda, não sabem por onde começar. Eu acho que a Bolsa, a CVM, podem ter esse papel de orientar a companhia listada. Olha, aqui tem um código básico de princípios de boas práticas, de governança, para você ser uma empresa listada de sucesso, aumentar o seu valor. Tá?
Então, esse é um ponto que é importante, que as empresas lá, às vezes, não sabem por onde começar. Tá? E outro ponto também é que já tem instituições aí, como a MEC, mas também o IBGC, o CAF, que fazem um trabalho importante. O IBGC, o Instituto de Governança Corporativa, tem um banco de conselheiros, certifica os conselheiros. Então, enfim, a gente acha que isso é importante, que o regulador ele dê esse apoio a essa iniciativa, que foram pessoas do mercado que tiveram essa iniciativa por necessidade, né? Então, essa é a minha mensagem. Desculpa por ter passado pouco tempo. E estamos abertos a perguntas. Boa tarde, gente. Eu vou abrir logo mais para perguntas, mas queria uma coisa, Dani, que você falasse, se possível, de stewardship, que é uma coisa só para, é uma prática só para grandes gestoras, grandes assets, ou isso é adaptável conforme o tamanho do negócio? Olha, Graça, eu acho que depende. Eu acho que todo mundo pode fazer. Tá? Acho que todo mundo pode fazer. O investidor pequeno, ele não tem a estrutura que nós temos. Nós somos um investidor global. Então, enfim, a gente precisa ter um departamento. Nós temos uma subsidiária que só faz sustentabilidade. Não, assim, não é preciso que todo mundo tenha isso. É porque nós queremos ser líderes globais. É diferente. Agora, aqui no mercado brasileiro, eu acho que se você é uma asset pequena, você é uma boutique que tem mais agilidade, ótimo, você vai ter o seu nicho de mercado. Mas você pode definir, por exemplo, uma pessoa para cuidar de sustentabilidade, uma pessoa para cuidar da parte de governança, para ver como vão ser feitas as orientações de voto. Você não precisa estar lá e elegendo o conselheiro sempre, né? Mas, enfim, você pode se preocupar um pouco mais com o dinheiro do seu cotista. Isso aí eu acho que serve para grandes e pequenos. Interessante. Posso fazer uma pergunta? Pode. Oi, eu queria... boa tarde, Boa parabéns tarde. aí pela tua apresentação. Eu queria fazer um questionamento e como que você acha, como que vocês atuam junto aos conselhos de administração, por que e como eles podem contribuir em todo esse processo de engagement que você apresentou? Então, os conselheiros que conhecem essas regras, eles já podem oferecer essas regras para as empresas e falar, olha, tem essa regra aqui, tem o Global Compact ali, tem os princípios da OECD para governança corporativa, tem vários pontos que já são disponíveis, né? Eu acho que o conselheiro independente ele tem toda a condição e é fundamental para isso. Um pouco nessa linha também. Tem mais pergunta? Gente, próximo. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Olha, pode, Claro. por favor. Boa tarde. Recentemente, o mercado brasileiro passou por uma mudança com relação à questão de voto. Eu vi que você ressalvou a questão do voting e do engagement, né, como elementos principais do stewardship, né, ou essenciais do stewardship. O mercado brasileiro passou por uma mudança e incorporou o chamado voto à distância, certo? A minha pergunta para você é o seguinte: para o investidor institucional, o voto à distância atende esse dever fiduciário, o dever de voting, ou não? O dever de voting atende, sim. Porque você podendo dar o voto à distância, na verdade, você deu mais acesso ao investidor global. Tá? Isso foi fundamental para aumentar a participação do investidor global nas assembleias, porque era muito pouca. A gente tinha muita dificuldade, porque nem todo mundo tem estrutura para ter uma pessoa presente na assembleia. Então, isso foi fundamental, foi até um trabalho muito importante que a AMEC fez, que ajudou muito, foi um dos pontos, quando a gente aderiu à AMEC, que, na nossa carta de adesão que escrevemos, que foi muito importante essa insistência com voto à distância para ajudar o investidor internacional ser mais participativo na parte de votação, sim. Posso? Como é que vocês veem o processo de comunicação entre conselho e investidores, né? A frequência, a forma individual, coletiva e tal, fora a agenda anual de trabalho. Gostaria de te ouvir.
Bom, é um processo delicado, né? Porque, obviamente, o conselheiro ele tem que ser independente, né? Então, o que nós tentamos fazer, geralmente, quando a gente começa o engagement, a gente tenta primeiro com o management da empresa para manter a independência do conselheiro, mas, eventualmente, a gente também conversa de forma amistosa com o conselheiro independente. Tentamos fazer isso de forma individual e também em grupo de investidores. O nosso approach lá, a gente tem um conforto maior, sempre conversando junto com algum outro investidor. Isso é até por uma questão de segurança para o conselheiro independente, tá? Para que depois não seja, enfim, colocado que o investidor está seguindo orientação de determinado investidor, né? Mas achamos que é importante o contato, né? Em alguns casos, achamos que, às vezes, é importante a nomeação e, enfim, agir ativamente para nomear conselheiros, quando achamos que isso aí pode mudar a governança de uma empresa. Mas, em geral, eu acho que, se forem eleitos bons conselheiros independentes e que tenham conhecimento das práticas de governança corporativa, eu acho que o contato nem vai precisar ser tanto. Tá? Eu acho que, juntando um pouco dessas duas últimas perguntas, Dani, queria ouvir tua opinião sobre o seguinte. Você falou na apresentação que não tem engajamento sem voto, por isso que você acredita que vai se caminhar para uma classe única de ações, com direito a voto, mercado. E voto sem engajamento, ele é efetivo? Quer dizer, o que é só votar que é importante? Não, os dois são importantes, mas o voto é fundamental. Tá? Então, quer dizer, sem o voto, você até pode fazer um engagement, mas se você não for lá votar, então é como se você, enfim, você fizesse aquele esforço todo para que a empresa melhorasse, depois não usasse o benefício. Então, o voto é fundamental, ele é o primeiro passo. O voto sozinho, às vezes, ele pode ser efetivo, mas nós acreditamos também em engajamento em alguns casos, quando a gente detecta que talvez a empresa precise de ajuda, ou que achamos que podemos agregar. Mas também existem empresas que, às vezes, as empresas já estão no caminho certo e que você não precisa fazer engagement. É só ir lá e votar. Você acha, uma curiosidade, você acha que o mercado europeu teria passado por essa transformação que ele está vivendo sem que tivesse uma determinação para que isso fosse feito? Quer dizer, sem o regulador, se não tivesse tido a diretiva da União Europeia pedindo essa abertura? Não, olha, obviamente que a diretriz ela ajuda, porque, enfim, quem não seguir está fora, né? Mas os participantes já estavam pedindo, os cotistas também. A gente tem que lembrar que muitas pessoas não querem investir em determinado tipo de empresa que, enfim, usa trabalho infantil, que está sujando o meio ambiente, empresa que não tem boa governança corporativa. Tem muitos investidores que não querem mais investir nessas empresas. Então, também se você quer continuar crescendo ativos, a nossa indústria é muito competitiva. A taxa de administração da nossa indústria está assim, ó, caindo. Então, você tem que oferecer algo a mais para o seu cliente, senão ele vai para outro lugar, ou ele vai investir no índice. É ou não é, gente? Né? Se não é para fazer nada, investe no índice. Então, a gente vê dessa forma. Se a gente quer ser ativo, a gente tem que fazer a diferença. Entendi, mas você acha que para o desenvolvimento, quem que são os principais agentes que vão fazer esse desenvolvimento vir? É o investidor institucional na hora de alocar nas gestoras? É o regulador que vai determinar? O que deu o que foi o grande motor da mudança? Olha, na Europa foi a crise. As pessoas na Espanha, Alemanha, Holanda, países desenvolvidos. Pensão reduzindo em 20%, 25%, em alguns casos 30%. Nos Estados Unidos também aconteceu, tá? Tem vários casos aí. A gente conhece, inclusive, aqui caso brasileiro, uns endowments que, enfim, botavam dinheiro em qualquer fundo,
sem controle de risco, sem monitoramento, só porque, não, performance de curto prazo boa. Existia muito uma questão de visão de retorno de curto prazo. Quanto que você está gerindo um dinheiro de longo prazo. Então, isso aí é um mismatch. Não é compatível. Então, eu acho que foi a combinação da crise, a demanda da sociedade. E aí, é um trabalho que é feito a 4 mãos. Tá? Por exemplo, o Código de Stewardship holandês, nós lá fizemos junto com a Associação de Investidores Local. Tá? E acho que tem que ser assim, é um trabalho conjunto, investidores institucionais com o regulador. Agora, o papel do regulador é fundamental, porque o regulador ele não quer interferir, mas ele, obviamente, ele avalia tudo que aconteceu em crises e procura mecanismos para prevenir que a crise ocorra novamente, né? Então, o regulador reflete sobre isso. Tá ótimo. Dá tempo para mais uma perguntinha? Tá. No Brasil, onde a gente tem uma concentração muito grande de empresa de dono, é possível falar em engajamento? É possível, mas é verdade que é mais difícil. É mais difícil. Nós não temos uma estratégia agressiva, tá? Então, nós fazemos todo um processo, tomamos muito cuidado na hora também de divulgar as empresas com quem a gente está fazendo o engajamento. Agora, tem alguns casos que a gente vê. Esse caso vai ser um caso que tem tudo para dar muito certo, e aí onde é muito gratificante, porque é muito trabalho, né? Quando você começa o engajamento mesmo. Você tem que ficar falando constantemente com o management, enfim, uma série de coisas, levantar, fazer todo um inventário da atividade daquela empresa, dos códigos daquela empresa, do estatuto, enfim, como a empresa está conduzindo o seu negócio, rentabilidade, etc. Já no caso de empresas familiares ou empresas com controle estatal, com muita concentração de controle, existe uma resistência maior, porque existe um entendimento, e não é um entendimento só aqui no Brasil, não, tá? Eu acho que global. Empresas talvez americanas ou na Europa têm um entendimento um pouco melhor, mas existe esse entendimento que, se eu tenho 51%, eu posso fazer tudo, mas ele tem 51% do votante, mas aí ele emitiu uma ação preferencial, na verdade, ele tem 20% da empresa e ele que manda tudo, e ele não quer que ninguém dê nenhum pitaco. Muitas vezes é assim, né? Então, é difícil. Mas, e aí, por esse ponto, é que nós optamos por um engajamento construtivo, debatendo com as empresas, mostrando o que entendemos que sejam as melhores práticas, que determinadas ações podem gerar mais rentabilidade, mais lucro para as empresas, porque, no final das contas, às vezes é muito barreira de entendimento, às vezes não é má vontade. O caso da Suzano é emblemático, né, porque a empresa tinha resistência à família, porque tinha medo de que fosse perder o patrimônio que construiu, né? E, quando fizeram, foi um grande sucesso, né? Então, é importante que casos como esse ocorram no Brasil, porque é um exemplo, né? Então... Acho que a gente está no tempo, né? Eu queria só fazer uma propaganda que a Daniela não fez, que quem tem dúvida, quem acha que está um pouco abstrato ainda falar em stewardship, quem acha que é um conceito abstrato, vale a pena dar uma olhada no relatório deles. Está disponível, tem no site da AMEC, tem o para Brasil e tem o global. Ali fica bastante claro o que ela está falando, quando é engajamento, quando é voto. Vale a pena dar uma olhada. Obrigada.